Maravilhosos. Voltemos aí à nossa página 561, a resolução dos exercícios de aula. O exercício 1 a gente já tinha feito lá no meio da teoria dessa aula 19 e 20. Então, depois é só você olhar no videozinho lá e pegar a resposta. Deixa eu só fazer um comentário maravilhoso. Tem algumas questões, eu fico frisando isso com vocês, que nem no Enem é importante você ler o texto, porque tem às vezes informação no texto que é vital para a resolução dos exercícios. Às vezes a gente quer já sair resolvendo a questão e não consegue, dá errado. O Enem tem sido uma prova bem puxada, né? Maravilhosa. Eu dou exemplo de um exercício que eu comentei com a turma da tarde. Eu estava falando da reação de esterificação, né? Ácido mais álcool dá éster mais água. É um equilíbrio, a reação volta. Éster mais água dá ácido mais álcool. Aí eu frisei que o éster ele reage com a água. O nome dessa reação é hidrólise. Então o éster ele hidrolisa facilmente, maravilhoso. Aí a questão do Enem falava assim: o ácido acetil salicílico, quando guardado em local úmido, decompõe. Maravilhoso. Eu estou falando com a turma. Ácido mais álcool, éster mais água. Éster mais água é ácido mais álcool. Éster reage com a água. O Enem falou que você guardar o ácido acetil salicílico em local úmido, ele decompõe. Ele citou no texto local úmido, ele está pedindo, ó, por favor, faça a reação com água. Só que se a pessoa não lê o texto, ela não se liga nessa dica que o examinador dá. E éster, ele reage com água. Ele falava lá no Enem que forma uma substância com odor característico, que era a substância do vinagre, o ácido acético. Bom, não importa essa questão. O que eu queria frisar é isso. Para o Enem, você tem que ler o texto, apesar daquele texto gigantesco, senão atrapalha o andamento da sua provinha. Algumas questões aqui no texto dessa aula estão gigantescas, maravilhosas. Eu já vou direto na pergunta, eu quero que você tente sair resolvendo na minha frente. Olha esse exercício 2 da FUVEST. A dose diária recomendada do elemento cálcio para um adulto é de 800 miligramas. Supondo certo suplemento nutricional, à base de cascas de ostra, que seja 100% CaCO3. Se o adulto tomar diariamente 2 tabletes desse suplemento de 500 miligramas cada, qual porcentagem de cálcio da quantidade recomendada essa pessoa estará ingerindo? Então, maravilhoso. Ela toma 2 tabletes de 500 miligramas, ela toma 1000 miligramas. Então, vamos começar. Eu vou calcular primeiro a porcentagem de cálcio que eu tenho no CaCO3. Essa é a casquinha de ostra. Vamos calcular a massinha? O cálcio é 40, o carbono é 12, o oxigênio 16 vezes 3 é 48, somando tudo, olha quanto é que dá? 100. Maravilhoso. 40 é a massa de cálcio, 12 é a massa de carbono, 48 é a massa de oxigênio. Somando tudo, 100 é a massa molecular. Ó, a massa de cálcio, maravilhoso, eu vou chamar de X%. E a massa total, eu vou chamar de 100. Ó. A massa total está para 100, a massa de cálcio está para a porcentagem de cálcio. Esse exercício, a conta é bonitinha, né? Fazendo essa conta. Olha a porcentagem de cálcio. Nesse composto tem 40% de cálcio. Então, na casca de ostra, maravilhosa, a gente tem 40% de cálcio. A massa total está para 100, a massa de cálcio está para X, está aí. Agora a pessoa vai tomar 2 tabletes maravilhosos dessa casca de ostra, então ela tomou 1000 miligramas. A massa de cálcio, maravilhosa, ó, a massa de cálcio é 40% de 1000, aqui ó, 40% de 1000, olha quanto que a pessoa está ingerindo de cálcio. 400 miligramas. E maravilhosa, desculpa, a dose recomendada é 800 miligramas. E 400 é a metade da dose recomendada. Ó. 400 miligramas representa a metade da dose recomendada, ou seja, é 50%. 50% que é a alternativa casa, né? Eu esqueci de colocar a respostinha aí, é casa. Legal. Então, vamos ao exercício 3. Olha o que o cara está falando. Uma substância pura de massa igual a 32 gramas foi submetida à análise elementar e verificou-se que continha 10 gramas de cálcio, 6,08 gramas de carbono, 15,92 gramas de oxigênio. Item A. Qual que é o teor
em porcentagem de cada elemento na substância. Ele quer saber a porcentagem em massa de cada elemento. Desculpa, maravilhosa. Então, a porcentagem é fácil aí, né, maravilhosa? Aí tem a 32 gramas é a massa do composto todo, ó, é 100%. O cálcio, nesse composto eu tenho 10 gramas de cálcio, que representa quantos por cento? 31,25%. Agora, maravilhoso, a porcentagem, essa é de cálcio. Agora, vamos calcular a porcentagem de carbono. Ó, 32 gramas é 100%. 6,08 gramas de carbono representa quantos por cento? Ó? Dá 19%. Então, a gente tem 31,25% de cálcio, 19% de carbono, e o que falta, ó, 31,25% de cálcio, 19% de carbono, e o que falta para 100 é a porcentagem de oxigênio, está aí, ó, 49,75%. Beleza. Item B, qual a fórmula mínima? Maravilhosa. Pediu fórmula mínima, determina o número de mols. Então vamos lá, ó. Eu vou determinar o número de mols de cálcio, que é em sobre mol. A massa de cálcio, maravilhosa, está aí no texto, ele deu, eu não vou chutar. Ele deu 10 gramas de cálcio ó, em mim, ó. Olha os 10 gramas de cálcio aqui, mano. E o irmão do cálcio é 40. 10 por 40 é 0,25. Agora, o número de mols de carbono em mim sobre mão. Desculpa, maravilhosa. Olha a massa de carbono aqui, ó, 6,08. Dividido pelo irmão do carbono, que é 12. Olha quanto é que dá a divisão, 0,5. 6,08, maravilhoso. Aqui eu já aproximei para 6, né? Na continha. E número de mols de oxigênio em mim sobre mão. A massa de oxigênio ele deu, maravilhoso. Está ali no texto, é 15,92, dividido pelo irmão do oxigênio, que é 16. Sabe uma dúvida que eu tinha no cursinho? Eu falava, ué, o oxigênio não é 32? Não. O que vai aqui é a massa atômica, maravilhosa. Que nem glicose não é C6H12O6? Dentro da glicose não tem O2, não tem gás oxigênio. O que está lá dentro é o elemento oxigênio. É que nem na água, H2O não tem o gás oxigênio. Lá dentro é o elemento oxigênio. Então aqui é a massa da tabela periódica, a massa atômica. Maravilhoso. 15,92 por 16, aproximadamente 1. Isso aqui é quase 15,9, é 16, né? Já aproximando. Aí, maravilhoso. Não deu inteiro, o próximo passo. Então, pediu fórmula mínima, faça em mim sobre mão. Não deu inteiro, próximo passo. Divide todo mundo pelo menor. O menor de todos os valores é 0,25. Divide todo mundo pelo menor. Lá em cima deu 1. Aqui embaixo deu 2. E oxigênio 4. Então, olha como é que ficou a fórmula do composto CaC2O4. Legal. Então, esse foi o exercício 3. Desculpa, maravilhosa. Vamos a esse exercício 4 aí. Olha o que o cara está falando aí. O cinamaldeído ou óleo de canela é obtido através da destilação da casca da planta. Cinamaldeído tem composição percentual 81,82% de carbono, 6,06% de hidrogênio, 12,12% de oxigênio. Com base nesses dados, qual a fórmula mínima? Aqui é o exercício direto, né? Maravilhoso. Fórmula mínima, exercício 4, é fazer em mim sobre mão. Eu anotei a fórmula percentual. Desculpa, maravilhosa. Deixa eu só conferir as porcentagens de carbono 81, 82. De hidrogênio 6,06. Oxigênio 12,12. Beleza. Aqui eu estou chutando então 100 gramas, né, maravilhoso? Porque eu vou ter que fazer em mim sobre mão. No exercício anterior eu não chutei 100 gramas, porque ele deu a massa de cada elemento. Se ele não dá, pode chutar 100 gramas. Aí vou calcular o número de mols de carbono, ó, em sobre mão. O emol do carbono é 12, o eminho ó, em 100 gramas, olha o eminho do carbono aqui, eu tenho 81, 82 gramas. Número de mols de hidrogênio, eminho sobre mão. O eminho do hidrogênio é 6,06, o emol do hidrogênio é 1. O cara forneceu aí no exercício as massas atômicas, né, maravilhoso.
E o número de mols de oxigênio em minha sobremão, a massa de oxigênio, estou só conferindo aqui, mas é 12,12 por 16. Legal. Então tá aí, ó. 82 por 12, 6,81. Aqui dá 6,06. E 12,12 deu 12,12 por 16, 0,75. Aí, maravilhoso. Não deu inteiro? O próximo passo, vamos dividir todo mundo pelo menor. O menor dos valores é 0,75. Então, 6,81 por 0,75 deu 9,08, que eu aproximei para 9. 606 por 0,75 deu 8,08, que eu aproximei para 8. E aqui 1. Então, a resposta como é que ficou? Maravilhosa. C9H8O. Resposta C. Legal. Vamos ao exercício 5, então, maravilhosos. Esse texto é grande aqui, ó. Deixa eu já ver o pedaço que eu posso pular. Vou pular esse pedaço gigantesco, não faça isso na prova. Estou lendo aqui. O aumento do estresse estimula a secreção do cortisol, hormônio de massa molar, 362 gramas por mol, que atua no equilíbrio eletrolítico, no metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios como anti-inflamatório. A composição química percentual do cortisol em massa é 69,6% de carbono, 22,1% de oxigênio e 8,3% de hidrogênio. Com base nessas informações e nos dados da tabela periódica, determine a fórmula molecular do cortisol. Maravilhoso, ele esqueceu de dar aí, está a tabelinha na prova, a massa atômica, mas olha no exercício anterior, né? A massa atômica do carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Bom, ele quer a fórmula molecular. Então vamos lá. Olha aqui a fórmula percentual, maravilhosa. Carbono, hidrogênio e oxigênio, maravilhoso. Pediu fórmula molecular, chama de X, Y e Z. Ó. Eu quero saber qual que é o valor do X, do Y do Z. Eu quero saber se é C3, H8 ou O2. Quanto que vale o X, Y e Z? E calcula a massa, maravilhoso, usando X, Y e Z. Quando eu somar esses três elementos, vai ter que dar a massa molar dele, que é 362. Ó. Então, massa de carbono. Eu faço X vezes 12. A massa de carbono é 12x. Se eu tivesse 2 carbonos, eu ia fazer 2 vezes 12. X carbono, X vezes 12. Ó, e a massa de carbono, maravilhosa, representa quantos por cento? 69,6%. A massa de hidrogênio, maravilhosa, é Y vezes 1, é Y. E essa massa representa quantos por cento? 8,3%. A massa de oxigênio, a massa atômica do oxigênio é 16. Se eu tivesse 2 oxigênios, eu ia fazer 2 vezes 16. Como eu tenho Z oxigênios, Z vezes 16. Ó. 16Z representa quantos por cento? 22,1. E essa massa, 362, maravilhosa, ela representa quantos por cento? 100%. A massa de carbono está para porcentagem de carbono, massa de hidrogênio, porcentagem de hidrogênio, massa de oxigênio, porcentagem de oxigênio, massa total está para 100. Vamos fazer essas 3 regras de 3 aí. Da última a gente escapa, né? Ó a primeira regra de 3 aí do carbono, maravilhosa. 12x está para 69,6, assim como 362 está para 100. Isolando o x, maravilhosa, olha que conta ruim, hein? Então, essa matéria maravilhosa, é conta ruim mesmo. Apareceu essa matéria na prova, já não, essa matéria ela cansa, ela desanima um pouco. Larga para o final da prova, meu. Porque não vai dar tempo de fazer a prova toda. O examinador já coloca a prova para você não conseguir fazer toda. Então, questão, conta difícil, larga para o final. Já multipliquei em cruz aqui, ó, maravilhosa. 69,6 vezes 362, dividido pelo cara que está na diagonal do x, que é 1.200. 20,99. Aqui eu aproximei para 21. Agora, o número de átomos de hidrogênio, Y está para 8,3, 362 está para 100. Isolando o Y aí, maravilhoso, vai ficar 362 vezes 8,3 dividido por 100. Essa era uma conta mais agradável, né? Da 30,04 que a gente aproximou para 30. E da última continha eu vou escapar, maravilhoso, que eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Quando eu somar a massa de carbono com a massa do hidrogênio, com a massa do oxigênio, dá massa total, ó. Então, 12x
mais Y mais 16Z é 362. 12x, ó. 12x, o x é 21. Ó. Então 12 vezes 21 é 252, mais Y, que vale 30, mais 16Z é 362. Ó. Então 16Z dá 80, eu passei o 250 e o 30 para cá subtraindo, então o Z, 80 dividido por 16, o Z deu 5. Portanto, maravilhoso, ó a nossa fórmula molecular, C21H30O5, não é teste isso, né? Beleza. Vamos à questão 6, maravilhosa. Essa questão 6 ela é difícil, o cara está brincando com fração, maravilhosa. Olha o que o cara está falando. Qual a fórmula molecular do hidrocarboneto que possui 1/6 em massa de hidrogênio na sua composição? Primeiro, maravilhosa, hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio. Ele falou que a massa do hidrogênio é 1/6 da massa do hidrocarboneto. Ele falou que o hidrocarboneto tem 1/6 em massa de hidrogênio. Então, se a massa do hidrogênio é 1/6, a massa do carbono vai ser quanto? 5/6, né? Então vamos lá. Ó. O cara que é a fórmula molecular. Pediu fórmula molecular, eu chamei de X e Y aqui, maravilhoso. Quando a gente somar carbono mais hidrogênio, vai dar a massa da molécula que é M. Ó, a massa de carbono, maravilhosa, é 12x. A massa de hidrogênio é Y. Eu faço x vezes 12. 12x aqui, ó. É x vezes a massa do carbono. X vezes 12 é 12x. A massa do hidrogênio é y vezes 1, que deu y. Aí, maravilhoso. Ele falou que a massa do hidrogênio é 1/6 da massa total. Ó. Essa massa representa 1/6 de M. A massa total é M. Ó. Se a massa de hidrogênio é 1/6, maravilhoso, a massa do carbono representa quanto? 5/6 da massa total. Resolvemos o exercício que vai dar para cancelar aí o M, né, maravilhoso? Então você fala que a massa de hidrogênio é 1/6 da massa total. A massa de carbono é 5/6 da massa total. Já vou multiplicar em cruz aqui, ó. Vou multiplicar em cruz, maravilhoso. Então, só fazendo a proporção, 12x está para 5/6 de M, assim como y está para 1/6 de M. Ó. Isso dá para isso e isso para isso. Multiplicando em cruz aí, maravilhoso, vai ficar assim, ó. 12x que multiplica 1/6 de M ó, é igual a 5/6 de y que multiplica 5/6 de M. Ó. Isso vezes isso igual a isso vezes isso. Corta M sobre 6 com M sobre 6, olha como é que fica, maravilhoso. 12x igual a 5y. O y que está multiplicando, eu passei para cá multiplicando, ó, dividindo, perdão. O y que está multiplicando, eu passei para baixo dividindo. Então ficou x sobre y igual a 5 sobre 12. O 12 que estava multiplicando, mandei dividindo. Maravilhoso. Olha a resposta aí. Essa fração é igual a essa. Então, x é igual a 5, y é igual a 12. Está respondida. Então, a resposta. A gente falou que x é o carbono, então x é 5. Y é o hidrogênio, y é 12. Olha a resposta aí. C5H12, que dá a alternativa D. Mas questão difícil, viu? Maravilhosa. Uma questão literal aí, a gente saiu cancelando o que tinha em comum, né? Que era 1/6 de M. Fechou. Legal. Vamos a essa questão 7, maravilhosa. Olha o que o cara está falando aqui. Os compostos orgânicos podem ser classificados conforme os átomos constituintes, os radicais ligantes ou a natureza das ligações. Essas características agrupam os compostos por semelhança que formam, assim, as funções orgânicas. Duas substâncias orgânicas X e Y representam as seguintes características. Ó, porcentagem de carbono das duas é a mesma, maravilhosa, 48,65. Porcentagem de oxigênio, 43,24 das duas. São isômeros, eles têm a mesma fórmula, né? A mesma fórmula molecular. O ponto de ebulição é diferente. As fórmulas estruturais de X e Y, então é uma questão que a gente tinha que testar a alternativa mesmo. Então, aqui, maravilhoso. Agora eu fui bonzinho, eu dei a massa do carbono e do hidrogênio, né? Tá aí. Olha a fórmula percentual do composto maravilhoso. Eu peguei na tabela. A porcentagem de carbono, 48,65. A porcentagem de oxigênio, 43,24. E a de hidrogênio é o que falta para 100. Ó.
é 8,1. Maravilhoso. Então perceba, a gente não tem a massa molecular, não dá para achar a fórmula molecular. Vamos achar a fórmula mínima. Por quê? Maravilhoso. Na inorgânica, na química inorgânica, na maioria dos compostos, a fórmula mínima é a fórmula molecular. E alguns compostos na orgânica também, a fórmula mínima é a fórmula molecular. Como ele está dando as fórmulas estruturais, eu precisava saber a fórmula molecular. Mas como eu não tenho a fórmula molecular, vamos achar a fórmula mínima mesmo. É a única alternativa que a gente tem, maravilhoso. Então, deu porcentagem, eu vou fazer M sobre mão. Estou chutando 100 gramas, maravilhoso. Vou determinar o número de mols de carbono, número de mols de hidrogênio, número de mols de oxigênio. Número de mols de carbono em 100 gramas desse composto, olha o eminho do carbono, 48,65. O emão do carbono é 12. Eminho de hidrogênio é 8,11, dividido por 1, que é o emão. E do oxigênio eu esqueci de dar aqui para vocês, é maravilhoso. Eu falei que tinha sido bonzinho, não estou tão bonzinho assim não. A massa do oxigênio, o cara vai dar na prova, você não tem que saber, né? Se fosse titânio, você já estava perdido, o cara tem que dar. O eminho do oxigênio aí, 43,24, o emão é 16. Então, fazendo essa continha aí, aqui dá 4,05, 8,11 e 2,70. Então, pediu fórmula mínima, começa fazendo eminho sobre emão. Maravilhoso, não deu inteiro, ó. Não tem uma sequência de números inteiros. Qual que é o próximo passo? Divide todo mundo pelo menor. Ó. O menor é 2,7. Bom, essa primeira divisão vai dar 1,5. Aqui deu 3. E aqui deu 1. Maravilhoso. Se mesmo dividindo pelo menor não dá inteiro, você vai multiplicar. Tenta multiplicar tudo por 2, depois por 3. Aqui basta multiplicar por 2, né? Aqui vezes 2 dá 2. Aqui vezes 2 dá 3, dá 6, né? E aqui vezes 2 deu 2. E se você multiplicar todo mundo pelo mesmo número, não altera a proporção, né? Maravilhoso. Então, olha como é que ficou a nossa fórmula mínima. C3H6O. Maravilhoso. Agora é procurar alternativa, porque eu não sei. Para eu achar a fórmula molecular, eu tinha que ter a massa molecular, para ver se eu vou multiplicar isso daqui por 2, por 3, por 4. Então, como ele não deu a massa molecular, eu vou admitir que a fórmula mínima é a fórmula molecular. Porque se não fosse maravilhoso, ele teria que ter dado a massa. Aí eu acharia com certeza a fórmula molecular. Como ele não deu, eu estou admitindo que a fórmula mínima é a fórmula molecular. Então vou olhar na alternativa, qual molécula ali tem que testar, né, maravilhoso? Qual molécula tem 3 carbonos, 6 hidrogênios, 2 oxigênios? Maravilhoso, aqui dá para pegar só pelo oxigênio. No exercício 7 só tem uma alternativa que tem 2 oxigênios, ó, que é casa. Todas as outras alternativas, as moléculas só têm um oxigênio, tá vendo? Então, aqui é direto a resposta C. Ó. Não precisava nem perder tempo de procurar a formulinha, mas é C mesmo. É a única alternativa em que a fórmula do composto possui 2 átomos de oxigênio. Legal. O cara não fez mais nenhuma pergunta, era só isso mesmo, é casa. Legal. Vamos a esse exercício 8, tão maravilhoso. Ainda bem que eu li antes para avisá-los, porque às vezes você sai correndo na minha frente, né? Então, olha a observação aí. Mudar a massa do sal hidratado para 2,54. Olha lá. Tanto que eu tenho um extra aí de sal hidratado, é parecido com esse exercício 8. A gente já vai para os exercícios extras, né? Vamos terminar aqui. Olha o 8. Uma questão bonita. O cara só tinha errado no dado experimental. Cloreto de cobre 2 tem grande aplicação em sínteses orgânicas como catalisador. Esse sal pode ser encontrado nas formas anidra ou hidratada. A fórmula molecular do sal hidratado é CuCl2.NH2O. Esse pontinho aí, pessoal, representa grau de hidratação, não é vezes. É para você somar. Se eu quisesse achar a massa desse sal, é para eu somar a massa do sal com N moléculas de água. É a maneira que a gente representa o sal hidratado. Onde N representa o número de moléculas de água presentes na estrutura do cristal. Com base nessas informações, considere. Item A. C, aí muda esse valor aí, risca esse 2,6 e escreve 2,54 para mim, maravilhoso. Se 2,54 gramas do sal hidratado são aquecidos de forma completa, restando 2 gramas do sal anidro, qual é a fórmula molecular do sal hidratado?
Então vamos lá, maravilhosos. Ó, ele esqueceu de dar. Eu já deveria ter informado lá no começo para vocês também, mas o cara vai dar tabelinha periódica, ó. Massa atômica do cobre, 63,5, do cloro 35,5, hidrogênio 1, oxigênio 16. Então, esse item A, eu comecei assim, maravilhoso. Eu comecei calculando a massa de água. Eu peguei a massa do sal hidratado e subtraí da massa do sal anidro, porque ele falou que no texto lá, ó, 2,54 gramas do sal hidratado são aquecidos, sobrando 2 gramas do sal anidro. Então, 2,54 gramas é o sal hidratado, 2 gramas é sal anidro. Maravilhoso. Por que quando você esquenta um sal hidratado, ele fica mais leve? Porque a água evapora. Então, a massa de água maravilhosa que foi embora, ó, é 0,54 gramas. Quando você aquece sal hidratado, a água evapora e ele se transforma no sal anidro. 0,54 gramas de água. Então, maravilhoso, como ele quer a fórmula do sal, eu vou ver quantos mols de água eu tenho nesse sal. Eu achei a massinha de água, que é 0,54 gramas, eu fiz em minha sobre mão. 0,54 gramas por 18 deu 0,3 mols. E aqui eu vou achar o número de mols do sal, ó, em sobre mão. Eu tenho 2 gramas do sal anidro, o emão do sal anidro, maravilhoso. Se a gente somar aqui, ó, CuCl2, o cobre é 63,5, mais 2 vezes 35,5, ó a massa desse salzinho aqui, ó. Esse é o eminho, que são 2 gramas, esse é emão. Dá 0,015. Então, aqui eu estou achando a fórmula mínima, maravilhosa, ó. Eu vou achar o número de mols de água e o número de mols do sal anidro. Eu fiz eminho sobre emão, não deu inteiro. Qual que é o próximo passo? Dividir pelo menor. Quem que é menor, maravilhoso? 0,03 ou 0,015? Maravilhoso. Quem é menor é o 0,015. Porque isso aqui não é 003, isso aqui é 0030. Tem que ter o mesmo número de casas depois a vírgula. O cara coloca, eu coloquei assim só para enganar vocês mesmo. Mas o certo, para você comparar dois números, eu quero o mesmo número de casas depois a vírgula. Então, divide todo mundo pelo menor, que é 0,15. 003 por 0,15 dá 2. Eu dividi primeiro por 0,015 todo mundo, né? Lá em cima deu 2, aqui embaixo deu 1. Então, na fórmula do sal, maravilhoso, eu tenho uma molécula de sal anidro e 2 moléculas de água. Olha aqui, ó. É uma molécula de sal anidro e 2 moléculas de água. O coeficiente que está aqui na frente é 1. É uma molécula de sal anidro, 2 moléculas de água. Aí, o que a gente chama de sal hidratado é esse daí, ó. CuCl2,2H2O. Questão difícil, viu, maravilhosa? Essa é uma questão difícil. Agora, o item B, ó, o sal anidro se decompõe em altas temperaturas, formando cloreto de cobre 1 e um gás. Escreva a reação química que representa esse processo. Maravilhoso. Esse daqui é o cloreto de cobre anidro. Ó. Então, o item B aqui, ó. O cloreto de cobre anidro, esse cara é CuCl2 sólido. Olha o que ele está falando. O sal anidro se decompõe em altas temperaturas, formando cloreto de cobre 2 e um gás. Como ele citou estado físico, maravilhoso, vamos representar aí estado físico. Todo sal é composto iônico sólido a temperatura ambiente. Ele falou que quando eu aqueço esse cara, quando a gente aquece o cloreto de cobre 2, o sal anidro é esse daqui, ó, tem que interpretar o texto. O sal anidro é esse cara aqui sem água, olha o sal anidro aqui. É o CuCl2, só esse pedacinho, ó, é o sal anidro. Então, ele falou que quando a gente aquece o cloreto de cobre 2, que é o sal anidro, ele se transforma em cloreto de cobre 1, que é um sal também é sólido. Ele falou, então, que o sal anidro se decompõe, se transforma em CuCl2. Maravilhoso. Da esquerda para a direita, o que aconteceu? Não diminuiu a quantidade de átomos de cloro? Então, o gás que vai sair aqui é o gás cloro. Qual que é a fórmula do gás cloro? Cl2, tem que saber, maravilhoso. A família 7A inteira é diatômica, então é mais Cl2 gasoso. Beleza? Agora vamos balancear. Quantos átomos de cloro estão entrando? 2. Aqui está saindo 2 mais 1, 3. Está errado. Como aqui eu tenho o número 1, que é o número ímpar, maravilhoso, o número ímpar ele sempre gera fração.
Então, sempre que você vê número ímpar na molécula, é bom você chutar o coeficiente 2 aqui, ó. Então, quando eu coloco o coeficiente 2 aqui, quantos átomos de cloro eu estou vendo? 2. Agora, terminar o balanceamento, quantos átomos de cobre estão saindo aqui? 2. Então, tem que entrar 2. Coloca 2 ali. Agora, quantos átomos de cloro eu estou vendo aqui? 4. Aqui tem quantos cloros? 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Está balanceadinho. Então, fechou, maravilhosos. Deixa eu dar uma paradinha aqui, só para eu organizar o vídeo, maravilhoso. Eu já vou nessa terceira parte, que é o exercício extra. Você pode parar o vídeo e já começar a fazer esse exercício aí, que eu já volto resolvendo com vocês. Já volto já. Valeu.